Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Olha bem, o Luiz Felipe Salomão, ele abriu uma apuração contra aquele juiz, aqueles procuradores, aquele pessoal que fazia parte daquela quadrilha da Lava Jato. Ele é um juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, inclusive no caso do Tacla Duran, porque o Tacla Duran foi aquele juiz que foi, aquele advogado que foi perseguido pelo ex-juiz ladrão de Curitiba, Sérgio Moro. E agora o Corregedor Nacional da Justiça, o Luiz Felipe Salomão, ele votou nessa segunda-feira pela abertura de um procedimento administrativo disciplinar contra o desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O caso envolve uma decisão contra o advogado Rodrigo Tacla Duran, que foi alvo da Lava Jato, inclusive acharcado pelo Sérgio Moro e também pelo outro lá, pelo Deltan Dallagnol. Agora, em 2023, o Malucelli assinou um despacho que, na avaliação da 13ª Vara Federal de Curitiba, restabelecia uma ordem de prisão contra o Rodrigo Tacla Duran. E antes, o juiz, à época responsável pelo caso remanescente da operação, o juiz Eduardo Apio, ele havia suspendido uma ordem de prisão decretada em 2016 pelo ex-juiz ladrão de Curitiba, o Sérgio Moro, que hoje é senador e vai ser preso. A hora dele vai chegar. Semana antes, o Tacla Duran havia afirmado em depoimento ao juiz Apio da 13ª Vara ter sido alvo de um bullying processual no âmbito da Operação Lava Jato. E ele também declarou ter sido vítima de uma suposta tentativa de extorsão. Inclusive, ele denunciou o ex-juiz ladrão de Curitiba, que também era da 13ª Vara, Sérgio Moro. E o ex-procurador, e também o ex-procurador, aquele que foi, inclusive, condenado a pagar uma multa para o presidente Lula, Deltan Dallagnol. Agora, o Malucelli se afastou do caso após vir à tona a notícia de que o João Eduardo Barreto Malucelli, filho do desembargador, aparecia no Cadastro Nacional de Advogados como sócio do escritório Wolff e Moro, sociedade de advogados com sede em Curitiba, e formado pelo ex-juiz ladrão de Curitiba e pela advogada Rosângela Moro, atualmente deputada federal pelo União do Brasil. E a reclamação que motiva o voto do Salomão pela
abertura de um procedimento administrativo parte do argumento de que Malucelli descumpriu uma determinação do então ministro Ricardo Lewandowski para que a acusação de Tacla Duran contra o Moro e também o Dallagnol, que esses dois é que extorquiam o Tacla Duran, tramitasse no Supremo Tribunal Federal, não no Tribunal Regional da Quarta Região. E, posteriormente, o Salomão argumentou que a sua decisão não restabelecia a ordem de prisão de Tacla Duran, embora esta informação tenha sido divulgada pelo site oficial do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em seu voto. E o Salomão também concorda com a avaliação do desembargador sobre o alcance do despacho, como afirma que isso não invalida o indício de irregularidade. Agora, olha bem, olha o que ele diz, inclusive. Frise-se que, independentemente dos efeitos da consequência do conteúdo da decisão proferida, houve efetivo descumprimento pelo reclamado de decisão do Supremo Tribunal Federal, escreveu o Salomão, presidente do Conselho Nacional de Justiça. Agora, como se não bastasse a situação, se afigura ainda mais grave quando se constata supostos vínculo de parentesco ou afinidade entre os desembargador reclamado Marcelo Malucelli e as pessoas supostamente interessadas, direta ou indiretamente, no silenciamento processual do advogado Rodrigo Tacla Duran. Agora, diante dos elementos reunidos, Salomão entendeu haver a presença de indícios suficientemente para aprofundamento das investigações, como imediata abertura de um procedimento administrativo contra o Malucelli, o Marcelo Malucelli. Agora, o corregedor concluiu, porém, não haver razão para afastá-lo do cargo. Agora, os demais conselheiros do Conselho Nacional de Justiça ainda se manifestarão no julgamento em curso em plenário virtual. Agora, esse Malucelli, inclusive, ele fazia parte do grupo da Lava Jato que quem coordenava era o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro que estava envolvido com esse tipo de coisa. Agora, é o fim da picada o que eles faziam lá na Lava Jato, na 13ª Vara de Curitiba. Porque eles montaram uma quadrilha. Eles montaram uma verdadeira quadrilha. Agora, vocês lembram daquele vereador Rubinho Nunes,
abriu, inclusive ele queria uma CPI, que essa CPI era contra o padre Júlio Lancelotti. Inclusive, esse tal de vereador Robinho Nunes, a polícia abriu investigação contra ele. Exatamente isso, a polícia abriu uma investigação contra esse Rubinho Nunes. Aí você veja bem, ele queria abrir uma CPI contra o padre Lancelotti, para sacanear o padre Lancelotti. Só que agora a Polícia Civil de São Paulo começou a investigar esse vereador Rubinho, que ele é o do União Brasil. Isso por abuso de autoridade. O órgão atendeu a uma determinação do Ministério Público de São Paulo, que aceitou um pedido do Instituto Padre Ticão. E a entidade denunciou que esse Robinho Nunes cometeu abuso ao instalar uma comissão parlamentar de inquérito contra o padre Júlio Lancelotti, mesmo sem qualquer indício de conduta criminosa por parte do padre Júlio Lancelotti. Como a única motivação de produzir ganhos pessoais de capital político, porque o que acontece? Ele fez isso porque nós estamos no ano eleitoral e ele vai sair candidato à reeleição. E esse tipo de coisa ia dar uma claridade maior para a campanha dele. E o objetivo dele era de interesse próprio nessa CPI. Agora, o Ministério Público, o Instituto, também disse que o vereador divulgou deliberadamente notícias falsas sobre o padre Júlio Lancelotti. E além de ter cometido a parafobia, que é o nome dado ao método ou rejeição às pessoas pobres. Porque ele não gosta, é vereador de São Paulo e não gosta de pobre. Ele é bolsonarista, esse Rubinho Nunes. E ele foi responsável por 2 pedidos de abertura de CPI na Câmara Municipal de São Paulo. Em março deste ano, ele pediu uma investigação de abuso e assédio sexual contra pessoas vulneráveis em situação de rua em São Paulo. E um dos focos do pedido era o trabalho do padre Júlio Lancelotti como pessoa em situação de vulnerabilidade. Agora, já em dezembro do ano passado, ele pediu para investigar as organizações que atuam na Cracolândia, inclusive o padre Lancelotti, responsável pela Pastoral do Povo, da Rua da Arquidiocese de São Paulo. E nas redes sociais, esse vereador Rubinho Nunes disse que considerava a investigação contra o padre Júlio Lancelotti e afirmou que não cometeu qualquer ato de abuso de autoridade na ofensiva contra o padre Júlio Lancelotti. Agora, ele diz que isso é um absurdo. Agora, absurdo mesmo é esse bolsonarista querer abrir uma CPI contra uma pessoa que sai de madrugada, no maior frio,
para levar cobertores para os moradores de rua. Sabe por que o padre faz isso? Porque a prefeitura não faz absolutamente nada. E tem outra, numa prefeitura passada, eles ainda iam com carro, esse tipo carro de bombeiro, e jogaram, naquela madrugada fria pra caramba, eles pegavam e jogavam água nas pessoas que estavam dormindo na rua. E esse Rubinho Lancelotti é do mesmo estilo. Eles não gostam de pobre. Pobre, para eles, é lixo. Eles não têm um mínimo de bom senso, de humanidade. Bom, eles são bolsonaristas, né? E ele deve ter sido, inclusive, a polícia, inclusive, está investigando, inclusive se ele não tem envolvimento com aqueles atos terroristas que foram feitos no dia 8 de janeiro. Porque deve ter também alguma tramóia dele, porque ele era bolsonarista, deve ter incentivado muita gente e também financiado alguma coisa para levar gente de São Paulo para Brasília. Porque essas pessoas, igual a esse Rubinho Nunes, esse vereador, eles são loucos para cometer crime. E eles cometiam crime na época do Bolsonaro, assim, diariamente. Por quê? Porque eles achavam que o Bolsonaro não iria perder as eleições. Eles tinham certeza que o Bolsonaro ganharia as eleições. E aí os crimes que eles tinham cometido iam ficar todos impunes. É que nem aquela deputada lá que saiu na rua armada atrás de um rapaz que é um jornalista só porque ele era negro. Esse era o objetivo. Eles não gostam de negro, não gostam de pobre, não gostam de travesti, não gostam de nada. Eles só gostam deles. E por isso que eles praticavam crimes. E praticavam abertamente. Como aquela deputada Carla Zambelli que saiu lá dando tiro no meio da rua. Mas agora, inclusive ela, como esse Rubinho Nunes, que estão sendo investigado, só que a Carla Zambelli, ela já foi denunciada. Ela já foi denunciada. Então só está faltando o julgamento do processo, só isso. Aí ela vai parar na cadeia, porque ela vai ser condenada. Como esse Rubinho Nunes, a mesma coisa. A polícia está investigando e vai encontrar muita coisa. Vai encontrar, porque foi o Ministério Público, inclusive, que pediu a investigação. Agora, esse pessoal, eles não têm um pingo de vergonha na cara. Porque desde o dia 8 de janeiro que eles fizeram aquele ato criminoso, terrorista, na Praça dos Três Poderes em Brasília, inclusive eles fizeram, não era com objetivo, qualquer objetivo, não. Eles tinham um objetivo maior, que era o golpe de Estado na nossa democracia. Agora, atrás disso tinha um outro porém. O Bolsonaro queria instalar no Brasil uma ditadura militar. Porque já em 2021, o Bolsonaro já tinha organizado isso. Inclusive para invadir
o Supremo Tribunal Federal. Só que o presidente do Supremo, na época, colocou lá no teto atiradores de elite, porque sabia que eles iriam invadir para dar um golpe de Estado. Isso já em 2021, no 7 de setembro de 2021. Só que eles não esperavam que o Supremo Tribunal Federal fizesse o que fez. Colocou atiradores, encheu o teto de atiradores de elite. E para meter fogo em quem fosse invadir o Supremo Tribunal Federal. Aí o que acontece? O Bolsonaro ficou sabendo, porque avisaram ele. Aí eles recuaram. Mas deram um tempo, porque aí em 2023, depois que ele perdeu as eleições, ele organizou o ato de 8 de janeiro, com o objetivo de implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ele esqueceu que nós já tivemos ditadura militar no Brasil. E quem passou por uma ditadura militar não quer outra. Porque nós sentimos na pele o que é ditadura militar fascista que teve no Brasil. Nós sentimos na carne. Então nós não queremos mais. Então ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura fascista militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.